Olá pessoal, continuando aqui com a segunda parte. Eu tive um problema com a imagem e tô tendo que regravar, né? Coisa que eu amo fazer, mas vamos lá. Bom, essa alunação ela está acontecendo na casa 11, nesse mapa, no mapa da alunação. E o ascendente está aqui em Gêmeos. Então, essa alunação numa casa 11, ela está pedindo para a gente buscar o nosso reconhecimento também social. Então, é uma alunação em que vai pedir para a gente trabalhar assuntos relacionados à nossa imagem social, justamente por Vênus estar também numa casa 10, ou seja, a gente está trabalhando a nossa imagem, a gente está construindo essa nossa imagem referente ao quê? Aos nossos valores. Então, é uma alunação em que está pedindo para que a gente se envolva com as pessoas, que a gente se projete para fora, que a gente não se esconda de forma nenhuma. Mas como eu falei para vocês, essa alunação ela está com uma quadratura para Saturno aqui. Então esse Saturno está chacoalhando essa Vênus, chacoalhando os nossos valores, está chacoalhando os nossos sentimentos, a nossa vaidade, o nosso apego, as coisas materiais, está dizendo pra gente, olha, trabalha aí os seus conceitos, trabalha as suas crenças, o que é que você vem carregando com você, o que é que vem te limitando, o que é que vem trazendo tristeza para você, mágoas, o que está te cansando. Olha para sua bagagem, olha para as coisas que você construiu até hoje e vê o que é que está valendo a pena e o que não está valendo a pena. Então esse Saturno ele está de certa forma pedindo para que a gente olhe para tudo aquilo que a gente construiu, que a gente conquistou até hoje, para ver se a gente não está carregando carga demais, se a gente não está apegado a coisas que não valem mais a pena, se a gente não precisa realmente despertar para uma consciência um pouquinho mais elevada, sair talvez dos apegos que a gente tem, os apegos a questões que já passaram ou apegos a feridas, ou apegos a mágoas que a gente teve. Isso tudo vai ser trabalhado também quando tiver a lua cheia ali em Escorpião. Muita coisa vai ser ativada também nessa energia escorpiana. Então é importante a gente já trabalhar questões da ferida, porque Quiron está no meio disso aqui também. A Vênus está em conjunção com Quiron. Eu vou deixar para vocês um vídeo que eu falei sobre a ferida de Quiron, sendo trabalhada através da Vênus, ou seja, pessoas que magoaram vocês, pessoas que abusaram de vocês não, de nós, né? Pessoas que magoaram a gente, que abusaram da gente, que feriram a gente, que maltrataram a gente, que roubaram a gente, que queimaram a nossa imagem também. Tudo que causou ferida na gente, que talvez a gente esteja apegado a esses assuntos, vale a pena a gente diluir nessa energia pisciana. Vale a pena a gente deixar para trás essa energia e trabalhar esse nosso valor social, né? Porque lembrando, gente, casa 11 tem a ver com o nosso valor social. É a casa 2 da casa 10. Então, conforme a gente mostra, a gente trabalha, a gente mostra o nosso dom, a nossa capacidade e a gente conquista o nosso status através desse nosso trabalho, desse nosso esforço, daquilo que a gente luta mesmo para conseguir, devido a este valor é o que essa sociedade nos paga, o que as empresas nos pagam. Então essa casa 11, ela tem muito a ver com a nossa aceitação social, como a gente é valorizado socialmente, e esse valor está relacionado também aos amigos que a gente faz, aos grupos que a gente pertence. Imagina, você indo para um coral de música, como você se sente em relação a esse grupo? Você se sente valorizado por esse grupo? Ou você se sente esquecido por esse grupo? Você acha que essas pessoas se importam com você, ou você acha que essas pessoas não estão nem aí se você está vivo, se você está morto? Entende? Essa casa 11 tem a ver com o valor que nós damos também às pessoas, os nossos amigos, os nossos grupos, as nossas tribos, a forma que a gente valoriza também o nosso envolvimento social em relação a problemas com o meio ambiente, aos problemas com os animais, com os abusos que os animais sofrem, ou seja, tudo isso é casa 11, são os valores. Essa casa 11 é uma casa de valor também, e essa alunação está acontecendo aí dentro, só que essa Vênus está ali na casa 10, e está recebendo ali uma puxada de orelha de Saturno, que também está retrógrado em Sagitário, que tem a ver com as nossas crenças, com as nossas filosofias de vida. Então essa alunação ela vai pedir para a gente trabalhar essa questão de valor, sim, mas antes trabalhar esses valores intangíveis, esses valores quânticos que não têm forma, esses valores energéticos, esses valores vibracionais. O que a gente vibra? Com o que a gente está carregando? Será que uma ferida que alguém ocasionou em mim, eu não estou ocasionando em outra pessoa como forma de defesa, porque eu estou me defendendo de um mal
de alguma forma sendo rude e às vezes agredindo uma outra pessoa? Será que eu estou fechado para o amor? Será que eu me fechei para o amor porque uma pessoa lá atrás me magoou, me feriu, abusou de mim, me agrediu? E será que eu não estou seguindo um padrão, maltratando alguém também? Entende? Às vezes a nossa reação a uma ação que aconteceu no passado, que ocasionou uma ferida na gente, pode fazer um dano ainda maior para as nossas ações futuras. Então é isso que essa alunação está pedindo. Porque de alguma forma, se vocês ainda não perceberam isso, a gente está passando por um momento bem crítico em relação a valores. Hoje em dia a gente tem a internet, essa Casa 11 também tem a ver com a divulgação em redes, é a comunicação em rede, é uma comunicação que começa em um ponto e de repente ela se espalha por vários pontos, por uma rede infinita, que são as redes sociais que a gente tem hoje. Então muita coisa relacionada a valores, muitas coisas podem ser expostas durante esse um mês aí, que eu falei no outro vídeo para vocês. É importante dizer que eu vou deixar no izinho aqui o vídeo, a parte 1, para que vocês assistam também, tá? Mas durante esse um mês, muita coisa pode surgir, muitas coisas podem aparecer aí também nas redes sociais, na mídia, ou nas comunicações mais internas ali de empresas, e isso de repente acabar se espalhando pelos grupos sociais que a gente tem, pelas tribos que a gente participa, ou uma coisa que é falada em off ali, por exemplo, no WhatsApp, alguém fez uma fofoquinha, porque a gente tem que lembrar que Gêmeos está regendo, né, o ascendente aí dessa alunação. Marte está em Gêmeos numa casa 12, então as coisas podem ser feitas ali por detrás, né? Inimigos ocultos podem fazer algumas coisinhas e essas coisas aparecerem aí, de repente, surpreendendo a gente, né, com esse Urano, em conjunção aqui com Mercúrio, tá? E Mercúrio retrógrado, né, da alunação, do mapa da alunação. Lembrando, gente, que isso eu estou falando do mapa da alunação, e é importante vocês darem uma olhada no mapa de vocês para ver onde é que essas energias, esses pontos focais do mapa estão caindo dentro do mapa de vocês. E aí sim vocês fazerem aquela sinastria, né, aquela junção dos mapas e ver o que pode ser trabalhado e qual o setor, quais as áreas que isso tudo pode estar sendo acionado. Mas o mapa da alunação é uma previsão mais geral mesmo, para todos nós. Bom, então esse Marte caindo numa casa 12, pode ser que ocorram fofocas, coisas que venham por detrás ali, que venham de forma escondida e de repente isso pode acabar sendo revelado para todo mundo ver. Bom, mas um outro ponto importante dessa alunação é justamente a junção aí, né, a conjunção de Mercúrio e Urano. Esse Mercúrio retrógrado ali em Áries, a 26 graus de Áries, fazendo esse grande triângulo aqui, olha, no céu para Saturno e para o eixo nodal norte em Virgem. Eu fiz um encontro fest que eu falei rapidinho sobre esses assuntos aqui. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui no izinho também, que explica um pouquinho também esse aspecto. Mas esse Mercúrio, apesar dele estar retrógrado nessa alunação, ele está recebendo alguns auxílios para que a gente consiga trabalhar alguns assuntos de forma mais disciplinada, organizada, ou seja, existe uma possibilidade da gente trabalhar a nossa mente, da gente perceber as coisas, da gente notar os acontecimentos. No momento que a gente se relaciona com as pessoas, a gente pode intuir muita coisa com a Vênus em Peixes, mas ao mesmo tempo a gente pode compreender, conseguir organizar as ideias ali e comunicar de forma clara para que as pessoas entendam, por mais que esse Mercúrio esteja retrógrado, porque esse Mercúrio está no signo de Áries e Marte está no signo de Gêmeos, ou seja, os lordes aí estão trocados de reino, né? Então, Gêmeos é regido por Mercúrio, e esse Mercúrio está em Áries, está no reino onde Marte habita. E Marte, estando em Gêmeos, está no reino que Mercúrio habita. Então, um está no reino do outro, um está comandando o reino do outro. Então, esses dois planetas, de alguma forma, precisam entrar em acordo para que um não destrua a casa do outro. Então, eles não vão agir de forma imprudente, ou um não vai ferrar com a vida do outro, podemos assim dizer, porque um está dentro da casa do outro. Da casa que eu digo do reino, né? É como se o castelo estivesse desprotegido nesse momento, né? Mas eles estão empoderados, porque um está no castelo do outro. Então esse Marte e esse Mercúrio estão trabalhando de alguma forma, ali meio que forçadamente, né? Em comunhão, de boa, né? Então um está sabendo que não pode errar com o outro. E obviamente isso acaba refletindo aqui para nós, dentro da gente, né? Então a forma da gente compreender as coisas, por mais que esteja difícil de compreender, por mais que talvez a gente tenha dificuldade de falar as coisas, de deixar as coisas claras,
Em algum momento a coisa vai se concretizar, a ideia vai ganhar forma. E a nossa ideia, a nossa intenção, a nossa filosofia, a nossa crença em cima daquilo vai ser compreendido. E de forma bem destrinchada, quem sabe, né? Bem detalhada. Mas essa conjunção de Mercúrio e Urano pode vir a dar pra gente uma intuição incrível para o futuro. Ou seja, coisas que a gente pode intuir hoje, ou coisas que a gente pode negociar hoje, ou uma ideia que pode surgir do nada, ou uma pessoa super diferente que não faz parte do seu ciclo, que surge de repente te dá um papel, te dá um livro, te dá, sei lá, uma ideia. E lá na frente, isso aqui pode servir para você muito, pode ser muito útil. Ou então trazer ideias, insights para que você enxergue por outros prismas, por um outro ângulo, coisas que talvez você não estava enxergando antes. E essa pessoa ou essa situação pode despertar isso do nada, de repente, bum, surgiu uma ideia em que um trabalho a longo prazo pode trazer ótimos resultados. O interessante dessa alunação é a gente entender que este momento da alunação, por incrível que pareça, não é um momento de bater o martelo e dizer pronto, concretizei, é assim que vai ser, está definido. Essa alunação em Touro está pedindo para que a gente observe bem, para que a gente analise bem, para que a gente planeje bem, para que a gente pense em cima, filosofando ali, sabe? Vendo realmente vale, não vale, o que que tem ali que pode ser bom, o que que tem ali que pode ser ruim, está dentro das leis, está dentro das normas, se não tiver, o que que eu posso mudar, o que que eu posso fazer para melhorar isso, ou seja, é um momento de planejamento ainda, mas é uma alunação de planejamento que a gente precisa concretizar e findar e acabar com assuntos do passado, com coisas mal resolvidas do passado. Essa Vênus em Peixes está simplesmente falando pra gente o que você traz de ruim na sua bagagem, é hora de você deixar no passado. Mas não é a gente abandonar esses assuntos, é a gente resolver esses assuntos. Está numa casa 10. Essa Vênus e Quirón caíram numa casa 10. A gente precisa resolver esses assuntos, a gente precisa trabalhar em cima das nossas feridas, daquelas coisas que não nos servem mais, dos relacionamentos que não nos servem mais, das sociedades que não nos servem mais, das amizades que não nos servem mais, de um casamento que não nos serve mais. É por isso que esse Saturno está despertando a gente, está falando, olha, saia do seu mundinho cor-de-rosa, saia desse mundinho de ilusão, saia desse mundinho em que você é totalmente vítima, saia desse mundinho em que você não faz nada, ou saia desse mundinho em que você está completamente apegada a coisas que não te servem mais e olhe de verdade para aquilo que está te fazendo bem e para aquilo que está te fazendo mal. Veja a veracidade das coisas, a realidade das coisas. Busque uma resposta, busque compreender o quadro todo, tente entender tudo que está por trás ali, antes de você tomar qualquer decisão. Mas o importante é a gente se preparar, é preparar essa bagagem que a gente está carregando nas costas e ver se essa bagagem que a gente está carregando nas costas é uma bagagem que pode vir a impedir o nosso voo, né? Casa 11. Casa 11 tem a ver com Aquário, Urano, tá ali no meio dessa baguncinha toda também. Essa alunação ela está muito mais uma alunação de inspiração do que de realização. Mas essa inspiração ela é essencial para a nossa realização. E essa realização pode começar ali na alunação em Gêmeos. Mas esse é o momento de reajustar valores, para que esse nosso projeto sólido, firme, para que a gente materialize as coisas, para que a gente manifeste os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos, de forma firme, de forma consistente, duradoura, que continue fazendo parte da nossa vida e não seja simplesmente mais um, aconteceu, acabou. Entende? Uma coisa de momento. Vale a pena a gente trabalhar esses assuntos de Touro dentro do nosso mapa, a gente olhar para o nosso mapa, ver o que a gente precisa realmente reciclar, diluir, dissolver, quais as pessoas, quais os relacionamentos, quais as empresas, quais as alianças que a gente tem, que precisam ficar no passado e que precisam ser finalizadas para a gente começar realmente uma nova vibração, uma nova energia. É isso que essa alunação está pedindo. Está pedindo para que a gente limpe a nossa mesa para conseguir trabalhar mais concentrado, mais centrado naquilo que realmente importa para a gente. Porque se tiver coisa mal resolvida, coisa cutucando a nossa cabecinha durante um projeto importante, pode ser que essas coisinhas miúdas e essas pequenas feridas ou grandes feridas podem atrapalhar o andamento desse projeto. Então é importante a gente ficar atento a isso. Tem uma frase que eu acho que se encaixa perfeitamente bem nessa alunação.
A frase é a seguinte: quanta coisa a gente come achando que esse vazio que fica dentro da gente é fome. Touro está ligado ao lado sensorial da matéria. Então os nossos 5 sentidos, eles fazem parte dessa energia taurina. Todos nós temos touro no mapa e esses sentidos, eles são ativados conforme as energias taurinas vibram dentro do nosso mapa. Então, dependendo de onde você tem touro no seu mapa, onde está Vênus no seu mapa, quais os aspectos que a Vênus recebe, tudo isso, de certa forma, informa como você tem esses seus sensores aí ativados. Mas quando a gente tem uma frustração na nossa vida, quando a gente não consegue namorar, quando a gente não consegue casar, quando a gente não consegue se realizar profissionalmente, quando a gente não consegue ter segurança e estabilidade financeira, quando a gente não consegue conquistar um sonho, um desejo que a gente tem, tudo isso frustra. E a forma que a gente tem de autopunição muitas vezes está relacionado a esses sentidos. Então a gente passa a abusar. E uma das formas da gente reter, ou seja, se apegar a essa frustração, se apegar a esse sentimento de ninguém me ama, ninguém me quer, eu não consigo nada, eu tô parado, eu tô estagnado, poxa, minha vida, que horror, que triste, é comendo, bebendo, ou então gastando o que não tem, fazendo seu cartão de crédito virar uma bola de neve. Ou seja, é muito importante a gente prestar atenção no que a gente está manifestando na nossa vida. O que a gente está manifestando? A gente está manifestando felicidade, paz, tranquilidade, harmonia, equilíbrio, saber ter em equilíbrio, saber receber em equilíbrio, saber usufruir em equilíbrio, porque existe uma diferença entre usufruir e possuir, né? Quando essa energia taurina ela se desequilibra, ela quer possuir tudo, ela quer ter tudo. E essa energia de reter é justamente isso, querer ter posse, com medo de perder, com medo de nunca mais ter, ou porque ninguém me ama, ninguém me quer. Às vezes um prato de comida ou uma bebida vai me abraçar, vai me proteger. Às vezes a minha gordura me protege, às vezes eu consumir desenfreadamente me protege. São formas que as pessoas têm de se iludir, acreditando que essas coisas trazem felicidade para elas. E não é. Esses são só alguns pontos que eu estou citando. Claro que existem muito mais. A energia de Vênus e a energia de Touro são extremamente importantes para a gente. A gente está experimentando a vida na matéria. A gente está aqui, encarnado, experimentando esse mundo físico, trabalhando nessa realidade 3D aqui, não é? E essa realidade é Touro, é Capricórnio, é Virgem. Esses 3 signos de terra, Touro trabalha a questão física, os sentidos, o corpo físico. Virgem aperfeiçoa isso, trabalha nos detalhes, serve, torna essa energia útil, e Capricórnio realiza, Capricórnio concretiza. Então essas energias de terra, elas são muito importantes para a gente, porque é a nossa realidade física, mundana, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que precisam ser trabalhadas. E Touro é a base de tudo isso. Touro é o princípio de tudo isso. É o sentido de ter, mas é ter sem possuir. É simplesmente usufruir as coisas que a gente tem na Terra, usufruir da melhor forma possível e depois deixar ir. Por isso que é importante deixar ir. Muita coisa é importante deixar ir. As coisas, elas têm um ciclo, elas têm um começo, um meio e um fim. Escorpião está ali do outro lado justamente para jogar essa realidade na cara de Touro. Porque Escorpião, que é o oposto, mas complementa Touro, chega para Touro e fala assim: desapega. Isso aí que você está carregando não é seu, não te pertence. Pertence à terra, pertence à matéria, não a você. Acorda, desperta, para com isso. Tudo finda, tudo acaba, tudo morre. Nada é nosso. Tudo pertence a Ceres, a Gaia, tudo volta para elas. Então, desapega, meu amigo, né? Escorpião faz isso. Então a gente precisa perceber os nossos apegos, as coisas que a gente vai construindo ao longo da vida, aquilo que a gente vai conquistando ao longo da vida. A gente precisa perceber isso com cuidado para ver se a gente não está transformando a nossa vida em um caos total, devido aos nossos apegos, à nossa necessidade de possuir. Essa lua em Touro, ela está exaltada, poderosíssima, ela está totalmente voltada a nos ajudar de alguma forma a trabalhar essa energia. Durante todo o ciclo dela, ela vai ajudar a gente a trabalhar essa energia. Ela está super disposta a ajudar a gente, é isso que a gente tem que entender. O Sol está ali realizando, ou seja, está trazendo uma força para a gente realizar, e essa Lua de alguma forma vai ajudar a gente a trabalhar essa semente que
nós recebemos da Lua. Aquilo que a gente intenciona durante uma lunação, durante uma lua nova, ganha força. Principalmente durante esses 3 dias em que a Lua ainda está escondidinha ali, é um período muito poderoso. Tudo aquilo que a gente intenciona ali ganha força. Então essa lua ela vai trazer informações de cada signo desse aqui, de cada signo. Quando ela chegar aqui na lua cheia, eu sempre faço vídeo da lua nova e da lua cheia, essa lua vai despertar esse sol para uma realidade mais dura, né? Vai pegar assuntos que muitas vezes a gente tenta não olhar e essa lua cheia aqui vai fazer com que a gente olhe para essa realidade, né? Então, vai ser um momento de grande desapego mesmo, ali na lua cheia, quando a gente tiver a lua cheia. Então, vai ser um momento de total desapego. Mas, se a gente fizer isso agora, se a gente trabalhar essa dissolução de assuntos do passado e se renovar para uma energia melhorada e bem trabalhada, pode ser que quando a gente chegue aqui, a gente só enxergue coisas que podem nos dar apoderamento dos nossos valores. Ou seja, ao invés da gente ficar fazendo limpeza e jogando coisas que não servem fora, nesse momento de lua cheia em Escorpião vai ser um momento em que a gente vai poder trazer um apoderamento maior ainda para os nossos valores, para os nossos bens, para o nosso dinheiro, para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, para as nossas amizades, para o nosso envolvimento social, para os grupos que a gente pertence. Pode ser que muita coisa se revele ali, né? Então é importante a gente trabalhar de forma atenta, no desapego de assuntos que não nos servem mais, e de usar esse grande triângulo aqui que pode trazer insights maravilhosos para a gente, e que se a gente se dedicar, se a gente sentar, se a gente revisar, se a gente estudar melhor os assuntos, pode ser que a gente tenha uma visão mais ampla, uma visão melhorada das coisas, talvez a gente tenha grandes intuições e que sirva muito no futuro. Então vale a pena estudar, vale a pena revisar, seja o que for o seu projeto. Olhe para o seu mapa, perceba o seu mapa, veja o que você quer, olhe para aquilo que você está desejando. Antes, repare se o seu projeto é um projeto em que você está tentando possuir ou se você está tentando usufruir. Se você está tentando possuir, provavelmente você vai ter um desgaste horroroso e lá na frente não vai dar em nada. Essa lunação é uma lunação para a gente estar aberto para mudanças repentinas, coisas que surjam de repente, novas ideias que surjam de repente. Então é uma lunação para a gente estar antenado aos sinais, olhando de verdade para os nossos valores. Não adianta a gente tentar enganar os nossos olhos. Saturno botou uma lente de aumento nos nossos olhos. Sagitário amplia, Júpiter amplia, Vênus também rege Libra e Júpiter está ali retrógrado, os dois retrógrados. Então é tudo revisão, revisão, revisão. É uma lunação de revisão, é uma lunação de reavaliação, é uma lunação que a gente precisa ter muita atenção para saber aonde que a gente está colocando aquilo que realmente a gente dá valor, o nosso dinheiro, os nossos bens, as pessoas que a gente ama, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso namorado, o nosso sócio. Aonde a gente está colocando essas pessoas? A gente está dando o valor que essas pessoas merecem ou que essas situações merecem? Esse valor pode ser tanto de mais quanto de menos. Às vezes a gente pode menosprezar alguém ou estar irritado com alguém ou não estar vendo o valor que aquela pessoa tem na nossa vida. E a gente não está dando o devido valor a essas pessoas. Da mesma forma que a gente pode estar dando valor para pessoas que não valem nada há muito tempo. E elas continuam ali. E esse Saturno com este Quirón em peixes estão falando justamente isso. Acabou. Vamos lá, gente. Vamos enxergar a realidade. Vamos acordar. Vamos despertar. Vamos dar valor àquilo que realmente merece a nossa atenção. Por isso que o eixo nodal norte está tão importante nessa lunação. Ele está importante, viu? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando da lunação em Touro. Espero que de alguma forma esse vídeo ajude vocês. E nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.